dar uma resposta tanto à imprensa quanto à sociedade acerca daquele corpo que foi encontrado no motel, em um motel localizado no bairro EFAP, nessa cidade de Chapecó. Esse indivíduo foi identificado como Felipe Caos e ele tinha 33 anos de idade. Inclusive, essa coletiva é atendendo a uma solicitação dos familiares desse indivíduo, tendo em vista que várias informações inverídicas foram divulgadas. Então a Polícia Civil se deslocou até o local, após ser acionado pela Polícia Militar, e lá constatou que o indivíduo estava realmente caído no chão e havia manchas de sangue no lençol. De início, iniciamos as investigações, no sentido de verificar se alguém havia deixado o motel, havia saído daquele quarto. Entretanto, após 2 análises das mesmas imagens, nós constatamos que esse indivíduo entrou sozinho e que em nenhum momento alguém saiu desse quarto. No local encontramos resquícios da droga estimulante conhecida popularmente como cocaína, além de 2 cartelas de remédios que têm como função a estimulação sexual. Não conseguimos até então precisar se esse medicamento foi utilizado momentos antes do crime. Somente o IGP, por meio de um exame toxicológico, conseguirá nos precisar a causa da morte. Em análise ao corpo desse indivíduo, foi verificado que não havia qualquer traumatismo a ponto de causar a morte. O coração desse indivíduo foi extraído, foi verificado que nele havia uma pequena lesão, denominada trombose, e essa trombose pode ser causada tanto pelo frio quanto pelo uso excessivo de substância química. O coração, no momento, está sendo analisado por uma equipe especializada do Instituto Geral de Perícias, na cidade de Florianópolis, e em breve teremos o laudo pericial. Por meio desse documento, conseguiremos precisar a causa da morte. Se divulgou que esse indivíduo estaria acompanhado por uma mulher. Entretanto, é uma notícia inverídica. Realmente ele entrou sozinho e lá permaneceu. Mencionou-se que ele havia uma lesão, algumas lesões na região da cabeça, fruto de espancamento. Entretanto, é uma lesão tão pequena que jamais poderia causar a morte e até mesmo a perda da consciência momentânea. Em análise aos depoimentos colhidos, ouvimos vários familiares e um desses familiares nos relatou que esse indivíduo já havia praticado conduta semelhante, ou seja, ele já havia ido para um motel em uma cidade diversa e lá utilizado a substância cocaína e oportunidade em que teria danificado vários objetos do interior desse estabelecimento. A família, inclusive, teria sido acionada para reparar o dano. Então, é um indivíduo que, infelizmente, era usuário de cocaína, já havia sido internado por 6 vezes, o que demonstra que a causa da morte, embora não possamos afirmar de forma categórica, pode ter sido fruto do uso intenso de substância química. Realizamos uma reprodução simulada dos fatos, reprodução esta que nos demonstrou qual a dinâmica, qual a conduta desse indivíduo praticada no interior desse quarto. Ele mesmo teria colocado uma cadeira entre as portas, a porta de acesso que somente os funcionários do motel poderiam utilizá-la e a porta de acesso dos usuários desse motel. Então essa cadeira teria sido colocada para evitar que as portas se abrissem. O que demonstra também, juntamente das câmeras de vigilância que foram analisadas, que ninguém deixou o quarto. Então a morte tem-se por não violenta. Estamos em vias de conclusão do inquérito policial, estamos aguardando os devidos exames periciais e em breve esse inquérito será concluído e remetido ao Poder Judiciário. O Ministério Público então terá acesso e possivelmente irá requerer o arquivamento desse procedimento policial.